Fermo, região da Piceno, costa leste da Península Italiana, final do século III depois de Cristo. O sol nascia lentamente sobre o horizonte do mar Adriático, suas primeiras luzes douradas banhando as antigas muralhas de Firmum Picenum. A cidade, uma importante colônia romana, despertava para mais um dia sob o domínio do Império. Nos estreitos becos de pedra, mercadores já preparavam suas tendas, soldados romanos faziam suas rondas matinais e o aroma de pão fresco misturava-se com o perfume salgado do mar. Mas nos corações de muitos, particularmente daqueles que seguiam o caminho de Cristo, havia um peso invisível, uma sombra de apreensão que nem mesmo a beleza da manhã italiana poderia dissipar. Em uma casa modesta nas colinas que circundavam a cidade, uma jovem de 16 anos observava a mesma alvorada através de uma pequena janela. Sofia, nome que carregava o significado de sabedoria, tinha olhos que pareciam absorver a luz do mundo de maneira diferente. Sua pele clara contrastava com os cabelos escuros que emolduravam um rosto sereno, onde um par de olhos amendoados refletia uma profundidade incomum para alguém tão jovem. "Agradeço-te, Senhor, por mais este dia que me concedes", murmurou ela, fazendo o sinal da cruz discretamente. Era um gesto que, se observado pelos olhares errados, poderia significar uma sentença de morte. Nos tempos do imperador Diocleciano, a perseguição aos cristãos havia alcançado níveis de brutalidade sem precedentes. O Édito Imperial de 303 d.C. determinava a destruição de escrituras sagradas, a demolição de igrejas e a execução de líderes cristãos. Aqueles que se recusavam a oferecer sacrifícios aos deuses romanos enfrentavam tortura e morte. O vento suave que entrava pela janela agitou a chama da pequena lamparina de azeite que Sofia havia acendido para sua oração matinal. A luz trêmula iluminava um pequeno crucifixo de madeira, cuidadosamente escondido em um nicho na parede. Um tesouro perigoso naqueles tempos sombrios. A jovem ajustou sua túnica simples de linho claro e penteou os cabelos com dedos ágeis, prendendo-os com um laço modesto. Desde muito nova, Sofia havia feito um voto de castidade, consagrando-se inteiramente a Cristo. Enquanto outras jovens de sua idade sonhavam com casamentos e famílias, ela havia escolhido um caminho diferente, um caminho que, naqueles dias, poderia levá-la ao martírio. "Sofia, venha ajudar com o desjejum", chamou a voz de sua mãe, Lívia, do andar inferior da casa. A família de Sofia não era rica, mas gozava de certa respeitabilidade em Fermo. Seu pai, Marcos, era um artesão habilidoso, conhecido por seus trabalhos em madeira que adornavam desde casas humildes até a residência do governador romano. Embora fossem cristãos em segredo, mantinham uma fachada de conformidade com as tradições romanas, uma necessidade amarga para sobreviver. Sofia desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés descalços. Na cozinha, sua mãe amassava pão, enquanto seu irmão mais novo, Tito, de apenas 7 anos, brincava com pequenas figuras de madeira esculpidas pelo pai. "Bom dia, mãe!" Sofia beijou a face da mulher, notando as novas rugas de preocupação que haviam surgido nas últimas semanas. "Teve notícias do pai?" Lívia balançou a cabeça, seus olhos evitando os da filha. Marcos havia partido há 3 dias para uma vila próxima, onde deveria entregar alguns trabalhos. Era uma viagem rotineira, mas os tempos não eram normais. "Ele deve retornar hoje", respondeu a mãe, sua voz traindo a incerteza que sentia. "Vá buscar água fresca na fonte. E lembre-se." "Sei, mãe. Discrição e cautela", completou Sofia, pegando um jarro de barro. O caminho até a fonte comunitária era curto, mas Sofia o percorria com todos os sentidos alertas. As ruas de Fermo eram um palco onde a vida cotidiana e o terror conviviam lado a lado. Enquanto crianças corriam e jogavam,
Sofia já havia testemunhado prisões e violência contra aqueles suspeitos de professar a fé cristã. Na fonte, um pequeno grupo de mulheres conversava em voz baixa. Sofia se aproximou e esperou sua vez, mantendo os olhos baixos, como convinha a uma jovem modesta. "Você soube do que aconteceu com o velho Cláudio?" sussurrou uma mulher mais velha para outra. "Encontraram pergaminhos cristãos em sua casa. Foi levado ontem à noite." Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cláudio era um amigo de seu pai, um dos poucos com quem a família se arriscava a compartilhar a fé em pequenas reuniões noturnas. "Dizem que o novo prefeito, Antíoco, está determinado a erradicar qualquer vestígio de cristãos de Fermo", continuou a mulher. "Ofereceu recompensas para quem denunciar." O jarro de Sofia quase escorregou de suas mãos. Antíoco havia chegado há apenas 2 semanas, enviado diretamente de Roma para reforçar a implementação dos éditos imperiais. Sua reputação de crueldade o precedia. Histórias de cristãos sendo queimados vivos, devorados por feras ou decapitados em praça pública em outras províncias onde ele havia servido. Enquanto a água fresca enchia seu jarro, Sofia elevou uma prece silenciosa. "Senhor, proteja-nos, dá-nos força para enfrentar o que vier." E ao retornar para casa, Sofia avistou uma figura familiar caminhando pela estrada principal. Seu pai. Marcos parecia cansado, mas ileso. Sofia correu até ele, contendo o impulso de abraçá-lo em público. "Pai, graças a Deus está bem", disse ela em voz baixa. O rosto normalmente sereno de Marcos estava tenso. "Vamos para casa, filha. Há muito o que conversar." Já dentro da segurança relativa de suas paredes, Marcos reuniu a família. "A situação piorou nas vilas vizinhas", relatou ele, após abraçar Lívia e Tito. "Soldados estão invadindo casas buscando qualquer sinal de cristianismo. Famílias inteiras foram levadas." "E os irmãos de lá?", perguntou Sofia, referindo-se à pequena comunidade cristã que seu pai costumava visitar. "Dispersos. Alguns fugiram para as montanhas", respondeu Marcos, sua voz pesada. "Outros..." Ele não completou a frase, mas o silêncio disse tudo. Naquela noite, enquanto o resto da família dormia, Sofia permaneceu acordada, ajoelhada em oração. A lamparina projetava sombras dançantes na parede de seu quarto, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Senhor Jesus", sussurrou ela, "em ti encontro força quando tudo ao redor parece ruir. Se for tua vontade que eu enfrente provações, dá-me a coragem que deste aos mártires antes de mim." O sono finalmente a envolveu, e Sofia sonhou com um jardim de rosas brancas, onde uma figura luminosa caminhava entre as flores. A paz que sentiu naquele sonho permaneceria com ela nos dias sombrios que estavam por vir. Na manhã seguinte, o bater de punhos pesados na porta principal despertou a família. Sofia, que havia acabado de se levantar, sentiu o coração acelerar. Pela janela de seu quarto, viu os elmos brilhantes dos soldados romanos. "Abram em nome do imperador", trovejou uma voz. Marcos lançou um olhar desesperado para Lívia. "Escondam o crucifixo e os pergaminhos", sussurrou ele, dirigindo-se à porta. Sofia moveu-se rapidamente, ajudando a mãe a esconder os poucos itens que poderiam incriminá-los, enquanto Tito observava com olhos arregalados de medo. Marcos abriu a porta, encontrando um oficial romano e 4 soldados. "Marcos Aureliano?", perguntou o oficial. "Sim, sou eu", respondeu o pai de Sofia, mantendo a voz firme. "Por ordem do prefeito Antíoco, você está convocado a comparecer ao fórum hoje ao meio-dia para uma importante declaração pública", anunciou o oficial. "Todos os artesãos e comerciantes devem estar presentes." Sofia observava da escada, percebendo que isto era apenas parte da verdade. Os olhos do oficial escrutinavam o interior da casa,
procurando qualquer sinal revelador. Estarei lá, respondeu Marcos. Certifique-se disso, disse o oficial, antes de se retirar com seus homens. Quando a porta se fechou, Sofia correu para abraçar o pai. O que eles querem? Perguntou ela. Provavelmente um juramento de lealdade aos deuses romanos, respondeu Marcos, seu rosto sombrio. É como começou em outras cidades. Primeiro, exigem juramentos públicos, depois sacrifícios nos templos. E se você se recusar? Perguntou Sofia, embora já conhecesse a resposta. Então teremos que decidir entre a segurança e a fé, respondeu Marcos, acariciando os cabelos da filha. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto no céu, o Fórum de Fermo estava repleto. Comerciantes, artesãos e cidadãos comuns haviam sido convocados para ouvir o pronunciamento do prefeito Antíoco. Sofia e sua mãe permaneceram nos limites da multidão, com Tito entre elas, enquanto Marcos estava na frente, junto com outros artesãos respeitados da cidade. Um silêncio tenso caiu sobre a assembleia quando Antíoco subiu ao pódio. Era um homem de estatura média, mas com uma presença que exalava autoridade e crueldade refinada. Seus olhos frios percorreram a multidão antes de falar. Cidadãos de Firmum Picenum, começou ele, sua voz clara alcançando todos os cantos do fórum. Trago-lhes uma mensagem direta do divino imperador Diocleciano. A paz e a prosperidade de Roma dependem da devoção aos deuses que elevaram nosso império à grandeza. Contudo, existe entre nós uma seita perniciosa que nega esses deuses e segue um crucificado judeu. Murmúrios percorreram a multidão. Sofia sentiu o aperto da mão de sua mãe intensificar-se. A partir de hoje, continuou Antíoco, todos os cidadãos de Fermo deverão demonstrar sua lealdade ao império através de um simples gesto, uma oferenda de incenso ao altar do imperador e um juramento aos deuses de Roma. Um altar já havia sido preparado no centro do fórum, com a estátua do imperador e uma pequena pira onde o incenso seria queimado. Começaremos com aqueles cujo exemplo deve inspirar os demais, os artesãos e comerciantes mais respeitados de nossa cidade. Sofia observou com o coração apertado, enquanto, um a um, os comerciantes eram chamados para se aproximar do altar. Quase todos realizaram o ritual sem hesitação. Apenas alguns demonstraram desconforto visível antes de ceder à pressão. Quando o nome de seu pai foi chamado, Sofia fechou os olhos e orou em silêncio. Marcos caminhou lentamente até o altar, seu rosto uma máscara de calma. O oficial entregou-lhe um punhado de incenso para ser lançado nas chamas. Durante o que pareceu uma eternidade, Marcos ficou imóvel. Sofia podia ver seu pai lutando com a escolha mais difícil de sua vida, a segurança de sua família ou a fidelidade ao Deus que amava. Finalmente, com mãos trêmulas, Marcos deixou o incenso cair ao lado do altar, não nas chamas. Não posso, disse ele, sua voz quase inaudível para a multidão, mas clara o suficiente para os oficiais próximos. Antíoco, que observava o processo com aparente tédio, endireitou-se. Repita isso, artesão, ordenou ele. Marcos ergueu a cabeça, seus olhos encontrando brevemente os de Sofia na multidão. Sirvo apenas a um Deus verdadeiro, disse ele, sua voz mais firme, e não posso negar minha fé. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Antíoco fez um gesto quase imperceptível e 2 guardas imediatamente agarraram Marcos pelos braços. Levem-no para a prisão, ordenou Antíoco. Amanhã veremos se alguns dias sem comida e água o farão reconsiderar sua devoção. Sofia sufocou um grito. Lívia segurou-a com força, impedindo-a de correr em direção ao pai. Não podemos ajudá-lo assim, sussurrou sua mãe, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Temos que ser prudentes. Enquanto os guardas arrastavam Marcos para longe, ele conseguiu olhar mais uma vez para sua família. Em seus olhos, Sofia viu não medo,
mas uma paz profunda, a paz de alguém que, mesmo diante do perigo, havia escolhido o caminho da verdade. Naquele momento, algo cristalizou-se no coração de Sofia. Além do medo e da dor, nasceu uma resolução inabalável. Seu pai havia demonstrado uma coragem que vinha de algo mais profundo que simples bravura humana. Vinha da fé, da certeza de que algumas verdades valiam qualquer sacrifício. "Vamos para casa", disse Lívia, puxando os filhos para longe da confusão que se formava no fórum. "Precisamos pensar no que fazer." Enquanto caminhavam pelas ruas agora sombrias de Fermo, Sofia sentiu que sua própria jornada estava apenas começando. O mundo conhecido estava desmoronando ao seu redor, mas em seu interior, uma força até então adormecida despertava. Uma força que a sustentaria através das provações que estavam por vir. A sabedoria que seu nome carregava estava florescendo em seu coração. Uma sabedoria que não vinha dos livros ou da filosofia, mas do espírito que habita naqueles que amam a verdade acima da própria vida. Os dias que se seguiram à prisão de Marcos foram de angústia contida para a família. Lívia, demonstrando uma força que surpreendeu até mesmo Sofia, manteve a rotina da casa com determinação silenciosa, protegendo Tito da dura realidade tanto quanto possível. À noite, no entanto, Sofia podia ouvir os soluços abafados de sua mãe vindos do quarto ao lado. Na terceira noite, quando a escuridão cobria Fermo como um manto, uma batida suave ecoou na porta dos fundos. Sofia, que não conseguia dormir, foi a primeira a ouvir. Com o coração acelerado, aproximou-se cautelosamente. "Quem está aí?" sussurrou ela. "Um amigo", respondeu uma voz baixa. "Seu pai me envia." Sofia abriu a porta lentamente, revelando a figura encapuzada de Antônios, um jovem diácono da comunidade cristã secreta de Fermo. Ele entrou rapidamente, olhando por cima do ombro para ter certeza de que não havia sido seguido. "Como está meu pai?" perguntou Sofia ansiosamente, enquanto Lívia, alertada pelo movimento, juntava-se a eles. "Vivo, mas debilitado", respondeu Antônios, removendo o capuz. "Consegui vê-lo brevemente. Estou ajudando na prisão como assistente do médico." "Graças a Deus", murmurou Lívia. Ele cedeu?" Antônios balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. "Seu marido tem a fé de um apóstolo. Mesmo na cela escura e úmida, ele continua a rezar e até a cantar hinos baixinho. Outros prisioneiros têm encontrado conforto em suas palavras." Sofia fechou os olhos, uma mistura de orgulho e medo lutando em seu peito. "Quando o libertarão?" O olhar de Antônios escureceu. "Receio que as notícias não sejam boas. Antíoco está usando seu pai como exemplo. Em 2 dias haverá um julgamento público. Se ele não renunciar à fé cristã e oferecer sacrifício aos deuses romanos..." Não foi preciso terminar a frase. Todos sabiam o que isso significava. "Há algo que possamos fazer?" perguntou Lívia, sua voz tremendo apesar do esforço para mantê-la firme. "Orem", respondeu Antônios, "e preparem-se. O bispo Valérios está organizando a saída de famílias cristãs para o interior. Vocês deveriam considerar partir após o julgamento, independentemente do resultado." "Não podemos abandonar meu pai", protestou Sofia. "Sua mãe e seu irmão precisarão de você, Sofia", disse Antônios suavemente. "E há outra coisa. Seu pai pediu para entregar isso." Ele retirou de dentro de sua túnica um pequeno embrulho de pano. Sofia o abriu cuidadosamente, revelando um simples colar com um pequeno crucifixo de madeira escura, o mesmo que seu pai mantinha escondido em sua oficina. "Ele disse que é para você", continuou Antônios. "Disse que você saberia o que fazer." Sofia segurou o crucifixo com reverência. Era um trabalho meticuloso, cada detalhe esculpido com o amor e a habilidade de seu pai. "Tenho que ir agora", disse Antônios, recolocando o capuz. "Voltarei quando puder com mais notícias."
Após sua partida, Sofia permaneceu acordada por horas, o crucifixo apertado em suas mãos, orando com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Senhor, sussurrou ela, dá-me clareza para ver teu caminho. Dá-me coragem para segui-lo, seja qual for o custo. Na manhã do julgamento, o Fórum de Fermo estava lotado. Não apenas os cidadãos, mas também moradores das vilas vizinhas haviam vindo testemunhar o evento. Sofia, Lívia e Tito posicionaram-se perto do fundo da multidão, parcialmente escondidos por uma coluna de mármore. Antíoco apareceu em sua tribuna, vestido com a toga púrpura de sua autoridade. Ao seu lado, sentavam-se outros oficiais romanos e sacerdotes dos templos locais. Um silêncio tenso caiu sobre a multidão quando os guardas trouxeram Marcos. Sofia sufocou um soluço ao ver seu pai. Apenas 5 dias na prisão haviam transformado o artesão forte e saudável em uma figura pálida e cambaleante. Suas roupas estavam rasgadas e sujas e uma barba por fazer cobria seu rosto, normalmente bem cuidado. Ainda assim, algo em sua postura, a maneira como mantinha a cabeça erguida, falava de uma dignidade inabalável. Marcos Aureliano. A voz de Antíoco ecoou pelo fórum. Você foi trazido perante esta assembleia por recusar-se a honrar os deuses de Roma e o divino imperador. Esta é uma ofensa grave que ameaça a própria fundação de nossa sociedade. Marcos permaneceu em silêncio, seus olhos percorrendo a multidão, talvez procurando por sua família. Contudo, continuou Antíoco, sua voz assumindo um tom quase paternal, o Império é misericordioso com aqueles que reconhecem seus erros. Você é um artesão respeitado. Seu trabalho adorna até mesmo minha própria residência. Eu ofereço-lhe uma oportunidade de redimir-se. Um servo aproximou-se carregando um pequeno recipiente de incenso e um braseiro. Ao lado, outro servo segurava uma pequena estátua do imperador. Apenas um gesto simples, disse Antíoco. Ofereça incenso, reconheça a divindade do imperador e poderá retornar à sua família e ao seu ofício. Ninguém precisa sofrer. Sofia prendeu a respiração. Por um momento terrível, imaginou seu pai cedendo, não por covardia, mas por amor à família. Ela quase desejou que ele o fizesse, que escolhesse a vida em vez do martírio. Marcos olhou para o incenso, depois ergueu o olhar para o céu claro de verão. Seus lábios se moveram em uma oração silenciosa, antes de se dirigir a Antíoco. Senhor prefeito, começou ele, sua voz rouca, mas firme. Agradeço sua misericórdia, mas minha consciência não me permite negar meu Deus verdadeiro. Servi ao Império fielmente como artesão. Paguei meus impostos, obedeci às leis, mas no que diz respeito à minha alma, só posso servir a Cristo. Um murmúrio percorreu a multidão. Antíoco endureceu sua expressão, a falsa benevolência desaparecendo completamente. Você escolhe a morte, então, disse ele friamente. Que assim seja. Marcos Aureliano, por traição contra Roma e seus deuses, eu o condeno à morte por decapitação. A sentença será executada amanhã ao amanhecer. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Lívia emitiu um gemido abafado, segurando Tito com força contra si para que o menino não visse o pai sendo arrastado de volta à prisão. Temos que ir, sussurrou Lívia, puxando Sofia para longe. Não é seguro ficarmos aqui. Mas Sofia não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos na figura de seu pai, enquanto ele era levado embora. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, e Marcos conseguiu dar-lhe um pequeno sorriso, um sorriso que continha todo o amor e toda a fé que ele lhe havia ensinado ao longo da vida. Naquela tarde, enquanto uma tempestade se formava no horizonte, Sofia tomou sua decisão. Enquanto Lívia chorava em silêncio, preparando um pequeno jantar que ninguém comeria, Sofia dirigiu-se a seu quarto e ajoelhou-se em oração.
o crucifixo de madeira firme em suas mãos. Pai do céu, orou ela, teu servo Paulo disse que quando sou fraca, então é que sou forte. Dá-me tua força agora, mostra-me teu caminho. Após a oração, Sofia sentiu uma clareza que não experimentava desde a prisão de seu pai. Com movimentos decididos, vestiu sua melhor túnica, branca, bordada com pequenas flores azuis, um presente de seu pai pelo seu 15º aniversário. Penteou os cabelos cuidadosamente e colocou o crucifixo no pescoço, escondendo-o sob a roupa. Quando saiu do quarto, encontrou Lívia na cozinha. Mãe, disse Sofia, com uma calma que surpreendeu a ambas. Preciso visitar o pai antes do amanhecer. Preciso dizer-lhe adeus. Lívia olhou para a filha com olhos arregalados. É impossível, Sofia. Os guardas nunca permitirão. E se descobrirem quem você é? Antônios me ajudará, respondeu Sofia. E tenho fé que Deus abrirá o caminho. Lívia estudou o rosto da filha por um longo momento, percebendo algo transformado naqueles olhos jovens. Uma determinação, uma maturidade que não estava lá antes. Volte para nós, disse finalmente, abraçando Sofia com força. Prometa-me. Sofia retribuiu o abraço, sem fazer promessas que não sabia se poderia cumprir. Naquela noite, sob o manto da escuridão e da chuva que finalmente havia chegado, Sofia deslizou pelas ruas de Fermo até a pequena igreja doméstica onde Antônios havia dito que estaria. Encontrou-o preparando medicamentos para os prisioneiros. Sofia! Exclamou ele surpreso. É perigoso você estar aqui. Preciso ver meu pai, disse ela simplesmente. Pode me ajudar? Antônios hesitou, mas algo na expressão de Sofia o convenceu. Há uma maneira, mas é arriscada. Posso levá-la como minha assistente quando for tratar dos prisioneiros doentes, mas se formos descobertos, estou pronta para enfrentar as consequências, respondeu Sofia. Assim, disfarçada como assistente de Antônios, Sofia entrou na prisão de Fermo pouco antes da meia-noite. O lugar era uma construção subterrânea de pedra fria, iluminada apenas por algumas tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes úmidas. O cheiro de mofo, suor e desespero era quase insuportável. Antônios conduziu-a através de corredores estreitos, passando por guardas sonolentos que mal olharam para o jovem médico e sua assistente. Finalmente, chegaram a uma cela no final do corredor mais escuro. Marcos, chamou Antônios suavemente. Trouxe remédios e algo mais. Uma figura moveu-se na escuridão da cela. Marcos aproximou-se das grades, seus olhos se arregalando ao reconhecer a filha. Sofia, sussurrou ele, estendendo a mão através das barras para tocar o rosto dela. Minha querida filha, não deveria estar aqui. Tinha que vir, pai, respondeu Sofia, segurando a mão dele contra sua face. Tinha que ver o senhor mais uma vez. Tenho apenas alguns minutos para examinar os prisioneiros, disse Antônios. Ficarei de vigia no corredor. Quando ficaram sozinhos, Marcos olhou profundamente nos olhos da filha. Não chore por mim, Sofia. Escolhi este caminho de livre vontade. Estou orgulhosa do senhor pai, disse Sofia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mas é tão difícil, porque Deus permite isso. Marcos sorriu tristemente. O mundo não compreende o caminho de Cristo, filha. Mas lembre-se sempre, o que parece derrota aos olhos do mundo pode ser vitória aos olhos de Deus. Sofia apertou a mão do pai. Eu tenho algo para lhe dizer, pai. Algo que decidi. Ela respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que mudariam sua vida para sempre. Vou seguir seus passos, pai. Não apenas na fé, mas no testemunho público. Não posso mais viver escondendo quem sou e a quem sirvo. Os olhos de Marcos se arregalaram. Sofia, não! Você é jovem, tem toda a vida pela frente. Sua mãe e seu irmão precisam de você. Eles terão a comunidade para apoiá-los,
respondeu Sofia com firmeza. E quanto a mim, sinto como se toda a minha vida tivesse sido preparação para este momento. O Senhor me chama, Pai. Posso sentir sua voz tão claramente quanto ouço a sua agora. Marcos fechou os olhos, uma batalha visível acontecendo em seu interior. Quando os abriu novamente, estavam cheios de uma mistura de medo e orgulho. Então você realmente sabe o que fazer com o crucifixo que lhe enviei, disse ele suavemente. Sofia assentiu, retirando o objeto de sob sua túnica. Sei, pai, e não tenho medo. Ouça-me, filha, disse Marcos, sua voz urgente. Se realmente escolher este caminho, lembre-se, nossa força não está em nós mesmos, mas em Cristo que vive em nós. Quando a dor e o medo vierem e virão, fixe seus olhos não no sofrimento, mas no amor que o motiva. É por amor que Cristo se entregou. É por amor que sofremos de bom grado. O som de passos no corredor alertou-os para o retorno de Antônios. Precisamos ir, disse ele nervosamente. Os guardas estão mudando de turno. Sofia abraçou o pai através das grades da cela, sentindo seus braços fracos, mas ainda fortes ao redor dela. Nos veremos novamente, pai, sussurrou ela. Se não neste mundo, então no próximo. Que Deus a acompanhe, minha filha, respondeu Marcos, beijando-lhe a testa. Minha Sofia, minha sabedoria. Ao sair da prisão, sob uma chuva que agora caía com força, Sofia sentiu uma estranha serenidade. O medo e a dor ainda estavam lá, mas havia algo mais. Uma certeza profunda de que estava no caminho certo, mesmo que fosse um caminho que poucos escolheriam. Na madrugada seguinte, enquanto os primeiros raios de sol começavam a dispersar as nuvens da tempestade, Marcos Aureliano enfrentou seu destino com a mesma dignidade que havia demonstrado durante toda a provação. Suas últimas palavras, proferidas diante da multidão que se reunira para testemunhar a execução, não foram de desespero ou medo, mas de perdão e esperança. Perdoo aqueles que hoje tiram minha vida, pois não sabem o que fazem. E a vocês, irmãos que me ouvem em segredo, digo, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sofia, escondida entre a multidão com um manto cobrindo seu rosto, sentiu cada palavra como uma flecha atravessando seu coração. Ao lado dela, Antônio segurava seu braço, dando-lhe força para permanecer de pé quando o machado do carrasco desceu, separando a cabeça de seu amado pai do corpo. Um silêncio pesado caiu sobre a praça, quebrado apenas pelos soluços abafados de alguns observadores. Mesmo entre os pagãos, muitos reconheciam a injustiça daquela morte. Marcos era conhecido por sua bondade e honestidade, qualidades raras naqueles tempos sombrios. Vamos, sussurrou Antônio, puxando Sofia para longe antes que os soldados começassem a dispersar a multidão. Não é seguro ficarmos aqui. Mas Sofia resistiu, seus olhos fixos na figura imóvel de seu pai, enquanto alguns cristãos disfarçados se aproximavam timidamente para recolher o corpo. Preciso ajudá-los, disse ela. Não, respondeu Antônio firmemente. Você ajudará seu pai, honrando sua memória e protegendo sua família. Venha agora. Os dias que se seguiram ao martírio de Marcos foram como um sonho nebuloso para Sofia. As rotinas diárias pareciam vazias de significado. Cozinhar, limpar, consolar Tito, tudo parecia acontecer em uma realidade distante. Lívia, consumida pelo luto, encontrava forças apenas para cuidar do filho mais novo, deixando Sofia com responsabilidades que antes não tinha. Uma semana após a execução, Antônio visitou a família novamente, desta vez com notícias urgentes. O prefeito Antíoco intensificou a perseguição, informou ele em voz baixa, enquanto compartilhavam uma refeição simples. 3 famílias cristãs foram presas ontem. Há rumores de que um dos prisioneiros, sob tortura, revelou nomes.
Nosso nome estava entre eles? Perguntou Lívia, o medo evidente em sua voz. Não tenho certeza, respondeu Antônios, mas não podemos arriscar. O bispo Valérios organizou um grupo que partirá amanhã para uma comunidade cristã nas montanhas. Vocês devem ir com eles. Lívia olhou para Sofia, depois para Tito, que brincava no canto do cômodo alheio à gravidade da conversa. Iremos, disse ela finalmente. Não tenho mais nada que me prenda a fermo agora que Marcos se foi. Sofia, que permanecera em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Mãe, quero que você e Tito vão com o grupo, mas eu ficarei. O quê? Exclamou Lívia chocada. É loucura, Sofia. Se ficar, você será capturada, sim, completou Sofia calmamente. Talvez executada como meu pai, mas é o caminho que devo seguir. Sofia, interveio Antônios, pense bem no que está dizendo. Seu sacrifício não trará seu pai de volta. Não se trata de trazer meu pai de volta, respondeu Sofia, uma serenidade incomum em sua voz. Trata-se de seguir o chamado que sinto em meu coração. Desde aquela noite na prisão, tenho orado sem cessar, buscando clareza. E a resposta veio, tão clara quanto a luz do dia. Devo testemunhar publicamente minha fé. Você tem apenas 16 anos, protestou Lívia, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Como posso permitir que minha única filha caminhe voluntariamente para a morte? Sofia tomou as mãos da mãe nas suas. Mãe, lembra-se do que o pai sempre dizia? A sabedoria verdadeira não está em viver muitos anos, mas em viver plenamente no propósito de Deus. Meu nome significa sabedoria, e agora compreendo por quê. Nem Lívia, nem Antônios puderam argumentar contra a determinação evidente nos olhos de Sofia. Havia nela uma maturidade que transcendia sua idade, como se em poucos dias tivesse atravessado o abismo entre a juventude e a idade adulta. Na manhã seguinte, sob o véu da neblina que cobria as colinas de Fermo, Sofia despediu-se de sua mãe e seu irmão. Cuide dele, disse a Lívia, abraçando Tito com força. Ensine-o sobre nosso pai, sobre sua coragem e sua fé. E quanto a você? Perguntou o menino confuso com a separação. Quando vamos nos ver de novo? Sofia sorriu, contendo as lágrimas. Quando Deus quiser, meu pequeno. Até lá, guarde-me em seu coração, como eu guardarei você no meu. Lívia abraçou a filha uma última vez, incapaz de falar através das lágrimas. No último momento, pressionou algo na mão de Sofia. Um pequeno pergaminho contendo trechos dos evangelhos que a família havia mantido escondido. Que as palavras de Cristo te fortaleçam, sussurrou ela. Sofia observou o pequeno grupo desaparecer no caminho montanhoso, carregando os poucos pertences que podiam levar. Uma parte dela queria correr atrás deles, abraçar a segurança do anonimato nas montanhas, mas outra parte, mais forte e mais clara, sabia que seu caminho era outro. 3 dias após a partida de sua família, Sofia caminhou até o Fórum de Fermo. Era dia de mercado e a praça estava repleta de vendedores, compradores e curiosos. Os soldados romanos circulavam casualmente, mantendo a ordem com sua presença intimidadora. Sofia escolhera cuidadosamente sua aparência para aquele dia. Vestia a mesma túnica branca com bordados azuis que usara na última visita ao pai. Seus cabelos presos em uma trança simples, adornada com pequenas flores silvestres. O crucifixo de madeira, antes escondido, agora repousava visível sobre seu peito. Com passos deliberados, ela se dirigiu ao centro do fórum, subindo nos degraus da pequena fonte, que servia como ponto de encontro para os cidadãos. Ali, sob o olhar curioso dos transeuntes, Sofia ergueu a voz. Cidadãos de Fermo, ouçam-me. Sou Sofia, filha de Marcos Aureliano, o artesão que foi executado por confessar sua fé em Cristo. Um silêncio atônito caiu sobre a multidão mais próxima.
Alguns se afastaram imediatamente, temendo a associação com a jovem. Outros, movidos pela curiosidade, aproximaram-se para ouvir. Meu pai escolheu a morte em vez de negar a verdade. Hoje estou aqui para fazer o mesmo. Não há deuses de pedra ou metal que possam salvar nossas almas. Há apenas um Deus verdadeiro que enviou seu Filho para nos redimir. Os murmúrios se intensificaram. No canto da praça, um soldado notou a comoção e alertou seus companheiros. O Império pode tirar nossas vidas, continuou Sofia, sua voz ganhando força, mas não pode tocar nossas almas. Cristo vive e, através dele, viveremos também, mesmo após a morte. Prendam-na, ordenou um centurião, abrindo caminho rudemente entre a multidão. É crime falar contra os deuses de Roma. Sofia não resistiu quando 2 soldados a agarraram pelos braços. Seu rosto, longe de mostrar medo, irradiava uma paz surpreendente. Sei o que me espera, disse ela calmamente ao centurião. E vou de bom grado, pois minha consciência está limpa diante de Deus. A notícia da prisão de Sofia espalhou-se rapidamente por Fermo. Para alguns, ela era apenas mais uma tola fanática que escolhera a morte em vez da razão. Para outros, especialmente os cristãos secretos da cidade, ela representava uma coragem que poucos possuíam. Na cela úmida e escura, talvez a mesma onde seu pai passara seus últimos dias, Sofia encontrou não desespero, mas uma estranha sensação de propósito. As paredes de pedra, que deveriam representar sua prisão, pareciam-lhe mais como o útero de um novo nascimento. Ali, na escuridão, ela sentia-se mais perto de Deus do que nunca. Na manhã seguinte, Sofia foi levada perante o prefeito Antíoco. O romano estudou a jovem com curiosidade mal disfarçada. Em seus anos, impondo a vontade do imperador, havia enfrentado muitos cristãos, homens barbados, mulheres de meia idade, ocasionalmente algum jovem impulsivo. Mas nunca uma donzela tão jovem e aparentemente frágil que voluntariamente buscava o martírio. Sofia Aureliana, começou ele, consultando um pergaminho. Filha de Marcos, o traidor executado há pouco mais de uma semana. Parece que a loucura corre no sangue da família. Sofia permaneceu em silêncio, seus olhos encontrando calmamente os de Antíoco. Você é acusada de blasfêmia contra os deuses de Roma e de professar publicamente a fé proibida, continuou o prefeito. Os fatos são inegáveis, já que cometeu esses crimes diante de dezenas de testemunhas. Tem algo a dizer em sua defesa? Não nego nada do que disse, respondeu Sofia, com uma voz clara que surpreendeu até os guardas ao seu lado. Mas rejeito a acusação de traição. Sou leal a Roma como minha pátria terrena, mas minha lealdade maior pertence ao reino que não é deste mundo. Antíoco inclinou-se para a frente, intrigado pela eloquência da jovem. Você é jovem e, pelo que ouvi, inteligente, disse ele, sua voz assumindo um tom quase paternal. Seria um desperdício terminar sua vida tão cedo. Diferentemente de seu pai, você não tem uma família para sustentar, não tem obras importantes incompletas. Sua morte não serviria a propósito algum. Engana-se, senhor prefeito, respondeu Sofia. Minha morte, se for esse o caminho que Deus escolher para mim, terá o propósito de testemunhar uma verdade maior que qualquer império terreno. Um músculo tremeu no rosto de Antíoco, um sinal de irritação que seus subordinados conheciam bem. Muito bem, disse ele friamente. Já que está tão ansiosa para seguir os passos de seu pai, darei a você a mesma oportunidade que dei a ele. Uma simples oferenda de incenso aos deuses de Roma e ao divino imperador. E você será libertada, sem mais consequências. Um servo aproximou-se, carregando o mesmo braseiro e recipiente de incenso que haviam sido apresentados a Marcos. Sofia olhou para o incenso, depois para o crucifixo em seu peito. Com um movimento deliberado, tocou a pequena cruz de madeira. Este é o único altar ao qual oferecerei meu sacrifício,
disse ela firmemente. O rosto de Antíoco endureceu. Sua obstinação é impressionante, mas tola, declarou ele. Contudo, considerando sua juventude e beleza, serei mais misericordioso que o habitual. Você terá 3 dias para reconsiderar sua posição. Durante esse tempo, será mantida não na prisão comum, mas na casa de uma nobre romana, Cláudia Lucila, que aceitou tentar persuadi-la a abandonar essa loucura. Sofia não demonstrou reação, embora interiormente estivesse surpresa com este desenvolvimento inesperado. Se após esses 3 dias você persistir em sua devoção, continuou Antíoco, então enfrentará uma morte muito menos misericordiosa que a rápida decapitação concedida a seu pai. Entendeu os termos? Entendi, respondeu Sofia simplesmente. Leve-a para a casa de Cláudia, ordenou Antíoco aos guardas, e certifique-se de que ela entenda que fugir seria inútil. A residência de Cláudia Lucila era uma domus elegante, localizada na parte nobre de Fermo, com um peristilo central adornado por estátuas e fontes, pisos de mosaico colorido e afrescos delicados nas paredes. Representava tudo o que o luxo romano podia oferecer naquela província. Sofia foi conduzida até um quarto confortável. Não uma cela, mas certamente não um aposento para convidados de honra. A janela, embora proporcionando luz natural, era pequena demais para permitir uma fuga. Uma escrava silenciosa trouxe-lhe uma bacia com água fresca e roupas limpas, antes de retirar-se sem dizer palavra. Pouco depois, a própria Cláudia entrou no quarto. Era uma mulher de meia idade, com uma beleza madura realçada por joias discretas e uma túnica de seda fina. Seus olhos inteligentes estudaram Sofia com interesse genuíno. Então você é a jovem cristã que está causando tanto alvoroço, comentou ela, sentando-se graciosamente em uma cadeira próxima. Confesso que esperava alguém mais imponente. A aparência frequentemente engana, senhora, respondeu Sofia respeitosamente. Cláudia sorriu. De fato. Por favor, sente-se. Não sou sua carcereiro, mas sua anfitriã, mesmo que em circunstâncias incomuns. Sofia hesitou brevemente antes de sentar-se na beira da cama. Imagino que esteja se perguntando por que está aqui, em vez de numa fria cela de prisão, continuou Cláudia. A verdade é que Antíoco é meu primo, e eu pedi especificamente para intervir em seu caso. Por quê? Perguntou Sofia, genuinamente curiosa. Digamos que tenho interesse em compreender esse fenômeno cristão, respondeu Cláudia vagamente. Particularmente porque pessoas aparentemente razoáveis escolhem morrer por essa crença. A conversa foi interrompida pela chegada de escravos trazendo uma refeição elaborada. Pão fresco, frutas, queijos, vinho diluído com água e até mesmo um pequeno prato de carne temperada com ervas. Você deve estar faminta, observou Cláudia. Coma, por favor. O alimento não está envenenado nem contaminado por oferendas aos deuses, se é isso que a preocupa. Sofia aceitou o convite, percebendo repentinamente a fome que sentia. Durante a refeição, Cláudia fez perguntas aparentemente casuais sobre a vida de Sofia, sua educação, sua família. A jovem respondeu com honestidade, embora com cuidado para não revelar detalhes que pudessem colocar em risco outros cristãos, especialmente o paradeiro de sua mãe e irmão. Seu pai era um homem respeitado, comentou Cláudia. Seu trabalho adorna até mesmo minha casa. Aquela mesa foi feita por ele. Ela indicou uma mesa lateral de madeira escura com entalhes delicados. Que desperdício terminar assim. Meu pai não terminou, respondeu Sofia com convicção. Ele apenas iniciou uma nova jornada. Cláudia estudou-a pensativamente. Você realmente acredita nisso, não é? Na vida após a morte, na ressurreição? Com todo o meu coração, confirmou Sofia. Fascinante, murmurou Cláudia.
Nos próximos dias, gostaria de aprender mais sobre essas crenças, não para convertê-las. Não se preocupe, apenas para compreender. Quando a noite caiu, Sofia foi deixada sozinha em seu quarto, a porta trancada pelo lado de fora. Ajoelhada ao lado da cama, ela orou longamente, agradecendo a Deus pelo inesperado adiamento de sua sentença e pedindo forças para o que estivesse por vir. Ao longo dos 2 dias seguintes, Sofia passou horas conversando com Cláudia. A nobre romana revelou-se uma mulher culta, versada em filosofia e literatura, embora firmemente dedicada aos deuses tradicionais romanos. Suas perguntas sobre a fé cristã eram perspicazes, por vezes desafiadoras, mas nunca desrespeitosas. Como pode seu Deus ser ao mesmo tempo um e três? Perguntou ela durante uma das conversas. Isso contradiz toda lógica. Alguns mistérios transcendem a lógica humana, respondeu Sofia. Assim como o amor de uma mãe por seu filho não pode ser explicado apenas pela razão, alguns aspectos de Deus estão além de nossa compreensão limitada. Em outro momento, Cláudia questionou: se seu Deus é todo-poderoso e amoroso, por que permite o sofrimento? Por que permite que seus seguidores sejam perseguidos e mortos? Sofia refletiu antes de responder. O sofrimento não é obra de Deus, mas consequência de um mundo caído. Quanto à perseguição, lembre-se que Cristo mesmo escolheu sofrer para salvar a humanidade. Às vezes, é através do sofrimento aceito com amor que a verdade mais profunda se revela. Na noite do 2º dia, algo inesperado aconteceu. Enquanto Sofia preparava-se para dormir, ouviu uma batida suave na porta. Era uma das escravas mais jovens da casa, uma garota de não mais que 14 anos. Senhora, sussurrou ela, olhando nervosamente por sobre o ombro, preciso falar com você. Sofia convidou-a a entrar, e a menina fechou a porta silenciosamente atrás de si. Meu nome é Priscila, disse ela rapidamente. Soube que você é cristã. Sofia assentiu cautelosamente. Eu também sou, confessou a menina, fazendo discretamente o sinal da cruz. Há 3 outros cristãos entre os servos desta casa. Ouvimos sobre seu testemunho na praça. Foi muito corajoso. Como conseguem praticar sua fé aqui? Perguntou Sofia, surpresa. Com muito cuidado, respondeu Priscila. A senhora Cláudia não é cruel, mas segue firmemente os deuses antigos. Se descobrisse... Ela deixou a frase inacabada. Por que está me contando isso? Perguntou Sofia. Porque queremos ajudá-la a fugir, disse Priscila urgentemente. Amanhã é o 3º dia. Você será levada de volta a Antíoco e todos sabemos o que isso significa. Sofia pegou as mãos da jovem escrava. Agradeço de coração sua oferta, Priscila, mas não posso aceitar. Mas por quê? É certa morte. Porque fuir seria negar o testemunho que vim dar, explicou Sofia suavemente. Cristo não fugiu de sua cruz. Não posso fugir da minha. Priscila olhou para Sofia com uma mistura de admiração e tristeza. Rezaremos por você, então. Que Deus lhe dê a força dos mártires. Na manhã do 3º dia, Sofia foi despertada pelo som de vozes alteradas. Pela janela, viu Antônios sendo rudemente empurrado para fora da casa por 2 guardas. Não tenho autorização para visitantes, explicava Cláudia firmemente ao jovem diácono. Especialmente para cristãos conhecidos. Minutos depois, a própria Cláudia entrou no quarto de Sofia. Seu amigo é insistente, comentou ela, mas não posso arriscar minha posição permitindo um encontro não autorizado. Sofia assentiu, compreendendo a situação difícil de sua anfitriã. Os guardas virão buscá-la em 1 hora, informou Cláudia, um leve tremor em sua voz normalmente controlada. Antíoco espera que eu tenha amolecido sua resolução. E conseguiu? Perguntou Sofia suavemente. Cláudia sorriu tristemente. Receio que tenha acontecido o contrário. Suas palavras me deram muito o que pensar.
Ela hesitou. Depois acrescentou: ainda acredito que está cometendo um erro terrível, mas não posso deixar de admirar sua convicção. Antes de sair, Cláudia fez algo surpreendente. Inclinou-se e beijou a testa de Sofia. Que seus deuses a protejam, menina, todos eles. Quando Sofia foi levada novamente ao tribunal de Antíoco, a sala estava mais cheia que na primeira vez. A notícia sobre a jovem que seguira os passos do pai havia se espalhado, atraindo curiosos e aqueles que buscavam no sofrimento alheio uma forma de entretenimento. Antíoco ocupava seu lugar na tribuna, vestido com toda a pompa de sua autoridade. Ao vê-lo, Sofia lembrou-se das palavras de Cristo sobre aqueles que amam os lugares de honra e as vestes ostentosas. Sofia Aureliana, começou ele formalmente. Você teve 3 dias para reconsiderar sua posição. Qual é sua decisão? Oferecerá o devido respeito aos deuses de Roma? A resposta de Sofia foi simples. Não posso negar aquele que nunca me negou. Um murmúrio percorreu a audiência. Antíoco suspirou teatralmente, como se genuinamente decepcionado. Você força minha mão, então, declarou ele, por blasfêmia contra os deuses e traição contra o império, condeno você a ser queimada viva amanhã ao meio-dia. Um arrepio percorreu a multidão. Mesmo para os padrões das perseguições, esta era uma sentença severa, especialmente para alguém tão jovem. Até lá, continuou Antíoco, será mantida na prisão pública para que todos vejam o destino daqueles que desafiam a vontade do imperador. Sofia foi conduzida para fora, sua expressão impassível apesar da sentença. Enquanto atravessava a multidão entre 2 guardas, notou rostos familiares. Alguns membros secretos da comunidade cristã, observando-a com uma mistura de horror e admiração. Entre eles, para sua surpresa, estava Cláudia, seu rosto tenso com emoção contida. A cela de prisão era um contraste brutal com o conforto relativo da casa de Cláudia. O chão de terra batida, as paredes úmidas, cobertas de musgo, o odor de excrementos e desespero. Tudo parecia desenhado para quebrar o espírito antes mesmo que o corpo fosse destruído. Sofia sentou-se no canto menos úmido, abraçando os joelhos contra o peito. O crucifixo de madeira, que surpreendentemente não havia sido confiscado, era seu único conforto tangível. À medida que a noite caía, o frio intensificava-se na cela subterrânea. Sofia tremia, tanto pelo frio quanto pelo medo natural que finalmente começava a penetrar sua determinação. Ela era, afinal, apenas uma jovem de 16 anos enfrentando uma morte terrível. Senhor, orou ela baixinho, compreendo agora tua agonia no Getsêmani. Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Um ruído na porta da cela interrompeu sua oração. Sofia olhou, esperando ver um guarda, mas quem entrou silenciosamente foi Antônios, seguido por uma figura encapuzada. Como conseguiu entrar? Sussurrou Sofia, espantada. O carcereiro tem um filho com febre alta, explicou Antônios rapidamente. Prometi tratá-lo em troca de alguns minutos com você. A figura encapuzada revelou-se então. Era Cláudia. Não temos muito tempo, disse a nobre romana, ajoelhando-se ao lado de Sofia. Usei minha influência para modificar os arranjos de amanhã. Os guardas acenderão uma fogueira ao seu redor, mas antes que as chamas a alcancem, você será estrangulada. É o máximo de misericórdia que consegui arranjar. Sofia olhou para a mulher com espanto. Por que está me ajudando? Porque em 3 dias você me mostrou mais dignidade e convicção do que vi em toda a minha vida entre os sacerdotes e filósofos, respondeu Cláudia. Não posso abraçar sua fé, mas não posso ficar parada enquanto uma alma tão nobre sofre desnecessariamente. E eu trouxe isto,
acrescentou Antônios, entregando a Sofia um pequeno frasco. É um sedativo forte, não o suficiente para matar, mas tornará a dor mais suportável. Sofia olhou para os presentes oferecidos com gratidão, mas balançou a cabeça. Agradeço profundamente a ambos, mas não posso aceitar, disse ela. Se devo testemunhar, que seja completamente como Cristo testemunhou na cruz. Cláudia parecia prestes a protestar, mas algo no olhar de Sofia a deteve. Há algo, no entanto, que gostaria de pedir, continuou Sofia. Antônios, caso consiga recuperar meu corpo após tudo, entregue-o aos irmãos para um sepultamento digno. E Cláudia? Ela hesitou. Continue a buscar a verdade. Não deixe que o que viu em mim seja esquecido. Ambos prometeram atender seus pedidos. Após uma breve oração juntos, na qual, para surpresa de todos, Cláudia também se ajoelhou, os visitantes partiram, deixando Sofia novamente sozinha com seus pensamentos e orações. A manhã chegou com uma claridade cruel. O céu estava de um azul perfeito, sem uma única nuvem. Um dia belo para um ato horrível. Sofia foi retirada da cela, suas pernas vacilantes, após a noite mal dormida. Vestia ainda a mesma túnica branca, agora suja e amarrotada, mas seu rosto havia sido lavado e seus cabelos penteados. Uma última dignidade, concedida pelos carcereiros, talvez por ordem de Cláudia. Foi conduzida através das ruas de Fermo até o anfiteatro menor da cidade, onde normalmente aconteciam combates de gladiadores e execuções públicas. Uma multidão já se aglomerava nas arquibancadas, alguns movidos pela compaixão, outros pela mórbida curiosidade, muitos apenas pela promessa de um espetáculo. No centro da arena, uma pilha de madeira fora arranjada ao redor de um poste. Sofia foi levada até lá e amarrada com cordas grossas, seus braços estendidos contra a madeira em uma posição semelhante à crucifixão. Uma ironia cruel que não passou despercebida à jovem mártir. Antíoco ocupava o lugar de honra na tribuna principal. Ao lado dele, Sofia notou com surpresa, estava Cláudia, pálida e tensa. Sofia Aureliana, anunciou um arauto, sua voz ecoando pelo anfiteatro. Condenada por blasfêmia contra os deuses de Roma e traição contra o divino imperador, enfrentará a morte pelo fogo. Que seu fim sirva de exemplo para todos aqueles que contemplam seguir o mesmo caminho de sedição. Um sacerdote romano aproximou-se, oferecendo uma última chance de redenção. Um punhado de incenso para ser lançado em um pequeno braseiro, colocado estrategicamente ao alcance de suas mãos amarradas. Sofia olhou para o incenso, depois para o céu azul acima. Seus lábios se moveram em uma oração silenciosa antes de responder em voz alta e clara. Confesso diante de todos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Nele vivo, por ele morro, com ele ressuscitarei. Um sinal foi dado, e tochas foram aproximadas da madeira. As primeiras chamas surgiram, pequenas e hesitantes, lambendo a palha e os gravetos mais finos. Sofia fechou os olhos, preparando-se para a dor que estava por vir. Mas em vez do terror esperado, uma paz inexplicável desceu sobre ela. Em sua mente, viu seu pai esperando-a de braços abertos, e além dele, uma luz mais brilhante que 1000 sóis. A fumaça começou a subir, engolfando-a parcialmente. Alguns na multidão desviaram o olhar, incapazes de suportar a visão. Entre os espectadores, suaves soluços podiam ser ouvidos. Almas sensíveis que, mesmo sem compartilhar da fé de Sofia, reconheciam a injustiça daquele sacrifício. As chamas cresceram, aproximando-se dos pés da jovem. O calor tornava-se cada vez mais intenso, mas, para espanto de todos, nenhum grito de dor escapou dos lábios de Sofia. Em vez disso, sua voz ergueu-se clara e melodiosa, entoando um antigo hino cristão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Concede-nos a paz.
O vento mudou de direção subitamente, afastando por um momento a fumaça que a envolvia. Os espectadores puderam então ver seu rosto, não contorcido em agonia, como esperavam, mas sereno, iluminado por uma luz interior que parecia transcender o sofrimento físico. Cláudia apertou as mãos contra o peito, incapaz de desviar os olhos. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto aristocrático. Ao seu lado, Antíoco parecia inquieto, desconfortável com o rumo inesperado dos acontecimentos. "Isto está demorando demais", murmurou ele para um dos guardas. "Termine logo." O guarda assentiu e fez um sinal para o executor, que se aproximou da pira com uma lança. Seguindo as instruções secretas de Cláudia, ele deveria dar um fim rápido ao suplício de Sofia. Mas antes que pudesse alcançá-la, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem escura surgiu no céu, antes perfeitamente azul, e um trovão ribombou sobre a cidade. Em segundos, uma chuva intensa começou a cair, tão repentina e violenta que parecia impossível ser natural. As chamas vacilaram sob a água que caía em torrentes. A multidão dispersou-se em pânico, buscando abrigo, enquanto os guardas e oficiais tentavam manter a ordem. "É um sinal dos deuses", gritou alguém na multidão. "Não, é o deus dela", respondeu outra voz. Entre a confusão, Antônios e 2 outros cristãos disfarçados aproveitaram para se aproximar da pira. O executor, distraído pela chuva e pelo caos, não percebeu quando cortaram as cordas que prendiam Sofia ao poste. "Rápido!", sussurrou Antônios, amparando o corpo da jovem. "Consegue andar?" Sofia, semi-desfalecida, mas consciente, assentiu fracamente. Seus pés e pernas haviam sofrido queimaduras, mas o interior da pira fora poupado pelas chuvas antes que as chamas pudessem causar danos fatais. Sob a proteção da tempestade e da confusão, os 3 cristãos conseguiram retirar Sofia da arena e levá-la para um esconderijo nas catacumbas fora da cidade. Ali, uma pequena comunidade de fiéis havia estabelecido um refúgio temporário, onde os doentes e perseguidos recebiam cuidados. "Não deveria estar viva", murmurou uma velha curandeira, examinando as queimaduras de Sofia. Pela posição em que estava, a fumaça deveria tê-la sufocado antes mesmo das chamas a atingirem. Sofia, deitada em uma esteira simples, sorriu fracamente. "Deus ainda tem um propósito para mim." Durante os dias que se seguiram, enquanto a cidade acima fervilhava com rumores sobre o milagre da chuva e o desaparecimento do corpo da jovem mártir, Sofia lutava entre a vida e a morte nas profundezas das catacumbas. A febre provocada pelas queimaduras quase a levou várias vezes, mas sempre que parecia que seu espírito estava prestes a partir, ela se agarrava à vida com uma tenacidade que surpreendia seus cuidadores. Na manhã do 4º dia, Antônios retornou de uma visita secreta à cidade, trazendo notícias alarmantes. "O prefeito Antíoco está furioso", relatou ele ao pequeno conselho de cristãos que se reunira. "Ordenou buscas por toda Fermo e arredores. Qualquer suspeito de cristianismo está sendo preso e torturado para revelar nosso paradeiro." "E quanto a Sofia?", perguntou um dos anciãos. "O que dizem sobre ela?" "Há rumores diversos", respondeu Antônios. "Alguns dizem que foi consumida completamente pelo fogo e que seus restos foram arrastados por cães selvagens. Outros afirmam que ascendeu aos céus em meio à tempestade. Poucos suspeitam que esteja viva." "E quanto a Cláudia?", perguntou Sofia, que insistira em participar da reunião, apesar de sua condição debilitada. "Esse é outro problema", suspirou Antônios. "Ela está sob suspeita. Antíoco acredita que ela pode ter ajudado em sua fuga. Sua casa está sendo vigiada." Sofia fechou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Não pela dor física, mas pelo sofrimento que inadvertidamente causara a alguém que a havia ajudado.
Precisamos partir, declarou o ancião após um longo silêncio. Este lugar não é mais seguro. Há irmãos em Ravenna que nos acolherão até que a perseguição diminua. Mas Sofia não está em condições de viajar, protestou a curandeira. Se ficarmos, todos corremos perigo, respondeu o ancião gravemente. Partiremos em 2 dias, com ou sem ela. Naquela noite, enquanto Sofia adormecia, em meio a orações pela segurança de Cláudia e dos outros cristãos de Fermo, um sonho vivido veio a ela. Viu-se em pé, completamente curada, em um jardim de uma beleza indescritível. Diante dela estava seu pai, sorrindo com aquele mesmo olhar de amor que ela tanto conhecia. Você foi valente, minha filha, disse ele, mas sua jornada está apenas começando. Levante-se e caminhe, pois muitos ainda precisam ouvir seu testemunho. Sofia despertou antes do amanhecer, seu corpo banhado em suor. A febre havia cedido completamente. Quando tentou mover-se, percebeu com espanto que, embora ainda doloridas, suas pernas respondiam com uma força que não possuíam no dia anterior. Um milagre, sussurrou a curandeira quando veio verificá-la na manhã seguinte. As queimaduras estão cicatrizando a uma velocidade impossível. A notícia do milagre da cura espalhou-se rapidamente entre os refugiados das catacumbas. Muitos vinham ver com os próprios olhos a jovem que havia sobrevivido às chamas e agora se recuperava de forma inexplicável. Para alguns, era a confirmação de que Deus verdadeiramente a havia escolhido para um propósito especial. Na véspera da partida para Ravenna, um visitante inesperado chegou às catacumbas. Era Priscila, a jovem escrava cristã da casa de Cláudia. Minha senhora me enviou, disse ela, ofegante após a jornada clandestina. Ela deseja vê-la antes que partam. É muito perigoso, protestou Antônios. Cláudia está sendo vigiada. Ela tem um plano, insistiu Priscila. Por favor, confiem nela. Seguindo as instruções de Priscila, Sofia, agora capaz de andar com a ajuda de uma bengala improvisada, foi levada por um túnel que conectava as catacumbas a uma antiga vila abandonada nos arredores de Fermo. Ali, em uma câmara subterrânea que outrora servira como adega, Cláudia a aguardava. A nobre romana abraçou Sofia com genuína emoção. Graças aos deuses, não, graças ao seu Deus, você está viva. Como conseguiu despistar os guardas? Perguntou Sofia, preocupada. Antíoco me mantém sob vigilância, mas ainda tenho alguns privilégios, respondeu Cláudia com um sorriso astuto. Oficialmente, estou visitando uma propriedade rural para verificar a colheita. À luz trêmula das tochas, Cláudia observou cuidadosamente as cicatrizes de Sofia. Você sofreu muito, criança, mas está viva, e isso é o que importa. Graças a você e Antônios, disse Sofia com gratidão. Não, respondeu Cláudia seriamente. Foi seu Deus quem a salvou. Eu apenas facilitei um pouco as coisas. Houve um momento de silêncio entre elas, cada uma absorvida em seus próprios pensamentos. Vim me despedir, disse finalmente Cláudia, e trazer um aviso. Antíoco recebeu ordens de Roma para intensificar a perseguição. Ele está obcecado em encontrá-la, convencido de que sua fuga foi um desafio à sua autoridade. Não é seguro para você ficar em qualquer lugar próximo a Fermo. Partiremos para Ravenna amanhã, confirmou Sofia. Não, disse Cláudia com firmeza. Ravenna não é suficientemente distante. Antíoco tem conexões lá. Ela hesitou, depois continuou. Tenho uma vila na costa da Sicília, isolada, segura. Enviarei instruções para que você e qualquer pessoa que a acompanhe sejam recebidos como convidados de honra. Sofia olhou para a nobre romana com espanto. Por que está fazendo tudo isso por mim? Cláudia sorriu, um sorriso enigmático, mas sincero. Talvez porque em toda a minha vida, cercada de poder e privilégios, nunca encontrei alguém com tanta certeza.
Sua fé me intriga, Sofia. Não estou pronta para abraçá-la, mas também não posso mais ignorá-la. De um pequeno saco de couro, Cláudia retirou um objeto e o colocou nas mãos de Sofia. Era um anel com o selo de sua família. Isto garantirá sua passagem segura. Mostre-o aos servos de minha vila na Sicília, e eles saberão que vem em meu nome. Sofia aceitou o presente com reverência. Não sei como agradecer. Viva, interrompeu Cláudia simplesmente. Viva e continue a acreditar com a mesma intensidade que demonstrou diante das chamas. Isso será gratidão suficiente. Antes de partir, Cláudia fez um pedido inusitado. Conte-me mais sobre seu Cristo, não como um sermão ou tentativa de conversão, mas como uma história. A história que dá sentido à sua vida. E ali, na antiga adega iluminada por tochas, Sofia compartilhou a narrativa que havia transformado sua existência. O Deus que se fez homem, que sofreu e morreu por amor, e que prometeu vida eterna a todos que nele confiassem. Quando terminou, Cláudia permaneceu em silêncio por um longo momento. É uma história bela demais para ser inventada, disse ela finalmente. Continuarei pensando nela, mesmo que não esteja pronta para aceitá-la completamente. Na manhã seguinte, um grupo de 20 cristãos, incluindo Sofia, Antônios, a velha curandeira e várias famílias com crianças, partiu silenciosamente de Fermo. Viajando como mercadores, evitavam as estradas principais e pernoitavam em casas de outros cristãos ao longo do caminho, seguindo uma rede de apoio que existia desde os primeiros dias da igreja. A jornada foi longa e não isenta de perigos. 2 vezes tiveram que se esconder de patrulhas romanas. Em um pequeno vilarejo, foram recebidos com hostilidade por habitantes supersticiosos que os culpavam pela recente seca. Mas em cada dificuldade, Sofia via uma oportunidade para fortalecer sua fé e a dos companheiros. À noite, quando acampavam, ela contava histórias de Cristo e dos apóstolos, especialmente para as crianças, que a ouviam fascinadas. Sua experiência de quase martírio conferia-lhe uma autoridade especial, mesmo entre cristãos mais velhos e experientes. Após quase 2 meses de viagem, o grupo finalmente chegou à costa da Sicília. A vila de Cláudia era, como prometido, um lugar de rara beleza, construída em um promontório com vista para o mar Mediterrâneo, cercada por oliveiras e vinhedos. O administrador, um liberto grego chamado Demétrios, recebeu-os com cortesia após examinar o anel-selo. Minha senhora Cláudia me instruiu a oferecer toda a hospitalidade, explicou ele. Podem permanecer pelo tempo que desejarem. Para Sofia e seus companheiros, parecia um sonho após tantas semanas de perigos e privações. Ali, em relativa segurança, poderiam reconstruir suas vidas e praticar sua fé sem o medo constante de perseguição. As semanas transformaram-se em meses. Sofia, completamente recuperada de suas feridas físicas, dedicava-se agora a ajudar os outros refugiados a se adaptarem à nova vida. Algumas famílias encontraram trabalho nos campos e vinhedos locais. Outras, com habilidades artesanais, começaram a produzir itens para venda nos mercados próximos. No entanto, algo inquietava o espírito de Sofia. À noite, em seus sonhos, continuava a ver a imagem de seu pai dizendo: "Sua jornada está apenas começando." Durante o dia, enquanto observava o mar infinito, sentia um chamado para algo além daquele refúgio temporário. "Estou dividida", confessou ela a Antônios durante um passeio pelos olivais. "Parte de mim anseia pela segurança e paz que encontramos aqui, mas outra parte sente que há mais a ser feito." Antônios assentiu compreensivamente. "Também tenho sentido isso. Não fomos chamados apenas para sobreviver, mas para dar testemunho." A resposta para suas inquietações veio de uma forma inesperada. 6 meses após sua chegada à Sicília, Demétrios trouxe notícias de Roma.
O imperador Diocleciano havia abdicado, e com as mudanças políticas subsequentes, as perseguições começavam a diminuir em intensidade em algumas partes do império. E há mais, acrescentou Demétrios. Minha senhora Cláudia enviou uma mensagem. Ela está a caminho da Sicília e deseja encontrá-los. Quando Cláudia chegou 2 semanas depois, Sofia mal pôde conter sua surpresa. A nobre romana não vinha sozinha. Trazia consigo Priscila e outros 3 servos cristãos de sua casa enfermo, bem como um baú contendo livros, pergaminhos e objetos pessoais. Estou aqui para ficar, anunciou ela após os primeiros abraços e saudações. Pelo menos por um tempo. Naquela noite, durante um jantar à luz de tochas no jardim da vila, Cláudia compartilhou as notícias de Fermo. Antíoco havia sido substituído por um novo prefeito, menos zeloso em sua perseguição aos cristãos. Os rumores sobre o milagre da chuva, durante o martírio interrompido de Sofia, haviam crescido, transformando-se em uma lenda local. Alguns dizem que você foi transformada em uma pomba branca e voou para o céu, relatou Cláudia com um sorriso. Outros afirmam que seu corpo nunca foi encontrado porque anjos o levaram para o paraíso. E quanto a você? Perguntou Sofia. Por que decidiu vir para a Sicília agora? O rosto de Cláudia tornou-se mais sério. Porque nos últimos meses, não consegui parar de pensar na história que você me contou naquela noite na adega. Comecei a reunir-me secretamente com os cristãos de minha casa. Li os textos sagrados que eles escondiam. Ela fez uma pausa, olhando para o céu estrelado acima. Não estou pronta para dizer que acredito em tudo. Há muitas questões em minha mente, mas sei que preciso descobrir mais. E Antíoco? Perguntou Antônios. Ele não suspeitava de suas novas associações? Aquele tolo está ocupado demais com suas próprias ambições para notar qualquer coisa, respondeu Cláudia com desdém. Além disso, arranjei um casamento vantajoso para minha sobrinha com um senador influente, e isso desviou qualquer suspeita sobre mim. A presença de Cláudia trouxe uma nova dinâmica ao pequeno assentamento cristão. Com seus recursos e conhecimentos administrativos, ela ajudou a organizar melhor a comunidade. Uma parte da vila foi transformada em uma escola para as crianças, onde Sofia passou a ensinar as escrituras e conhecimentos básicos de leitura e aritmética. À medida que os meses passavam, a fé de Cláudia crescia. Embora continuasse a fazer perguntas difíceis e às vezes incômodas, seu coração abria-se cada vez mais para a mensagem de Cristo. Numa noite memorável, durante uma celebração da Eucaristia, realizada secretamente no jardim interno da vila, ela finalmente pediu para ser batizada. Foi você, disse a Cláudia depois, segurando as mãos de Sofia. Seu testemunho naquele dia na arena mudou algo dentro de mim. Percebi que uma fé capaz de enfrentar as chamas com serenidade não podia ser baseada em ilusões. A vida na vila seguiu seu curso pacífico por quase 2 anos. A comunidade cresceu com a chegada de outros refugiados e alguns convertidos locais. Sofia, agora com 18 anos, havia se tornado uma jovem mulher respeitada por todos. Sua sabedoria e gentileza faziam jus ao seu nome. Mas o chamado que sentia em seu coração não diminuía. Pelo contrário, tornava-se mais forte a cada dia. Em seus momentos de oração solitária na praia, pedia a Deus clareza sobre o propósito de sua vida. A resposta veio através de um visitante inesperado. Um mercador cristão de Alexandria, que se hospedara na vila durante uma viagem comercial, trouxe notícias do Oriente. A igreja crescia rapidamente em algumas regiões, mas faltavam mestres e líderes capacitados, especialmente para instruir as mulheres convertidas. Em Alexandria, explicou ele durante uma reunião comunitária, temos uma escola para catecúmenos, mas pouquíssimas mulheres qualificadas para ensinar.
A maioria das convertidas vem de famílias pagãs e tem pouco conhecimento das Escrituras. Sofia sentiu seu coração acelerar enquanto ouvia. Aquela noite não conseguiu dormir, revendo mentalmente as palavras do mercador. Na manhã seguinte, procurou Cláudia e Antônios para compartilhar o que sentia. "Acredito que Deus está me chamando para Alexandria", disse ela simplesmente, "para ensinar e testemunhar ali." Cláudia parecia angustiada, mas não surpresa. "Sempre soube que este dia chegaria", disse ela com um suspiro. "Você nunca foi destinada a passar a vida escondida em uma vila siciliana." Antônios assentiu pensativamente. Alexandria é uma cidade cosmopolita, um centro de aprendizado. Sua mente viva e seu testemunho poderoso seriam de grande valor lá. Nos dias que se seguiram, muitos tentaram dissuadi-la, alguns por preocupação sincera com sua segurança, outros por medo de perder sua presença reconfortante. Mas Sofia manteve-se firme em sua decisão. "Não temam", disse ela durante seu último sermão à pequena congregação. "O mesmo Deus que me salvou das chamas enfermo me guiará na jornada que está por vir. E lembrem-se, não somos chamados apenas para sobreviver, mas para levar a luz onde há trevas." Na manhã de sua partida, toda a comunidade reuniu-se para se despedir. Cláudia, contendo as lágrimas, entregou-lhe um presente, um códice belamente encadernado, contendo os 4 evangelhos. "Para que as palavras de Cristo estejam sempre com você", disse ela, abraçando Sofia. Antônio surpreendeu a todos, anunciando que também iria para Alexandria. "Você precisará de um diácono para auxiliá-la", explicou ele a Sofia. Além disso, sempre quis conhecer a grande biblioteca. A viagem marítima para Alexandria foi relativamente tranquila, embora uma tempestade no meio do caminho lembrasse Sofia da fragilidade humana diante das forças da natureza. Ela passou muito tempo na proa do navio, contemplando o horizonte infinito e orando por sabedoria para a missão que tinha pela frente. Alexandria revelou-se uma cidade estonteante, um caldeirão cultural onde se misturavam gregos, egípcios, judeus, romanos e pessoas de todas as partes do mundo conhecido. Suas bibliotecas, escolas filosóficas e o imenso farol a tornavam um centro intelectual sem paralelo. A comunidade cristã alexandrina era vibrante, embora ainda relativamente pequena diante da população total. Sofia e Antônios foram recebidos com entusiasmo, especialmente quando a história de seu quase martírio enfermo se espalhou. O bispo local, impressionado com a maturidade espiritual e o conhecimento de Sofia, rapidamente a designou para ensinar as mulheres convertidas e preparar catecúmenas para o batismo. Suas aulas, inicialmente realizadas na casa de uma viúva cristã, logo atraíram tantas alunas que precisaram mudar para um espaço maior. Sofia desenvolveu um método de ensino único, combinando a explicação das Escrituras com diálogos socráticos que desafiavam suas alunas a refletir profundamente sobre as implicações da fé em suas vidas diárias. Sua experiência pessoal de quase martírio dava-lhe autoridade moral, mas era sua gentileza e sabedoria que conquistavam corações. Enquanto isso, Antônios dedicava-se a copiar manuscritos e a debater com filósofos pagãos nos espaços públicos da cidade. Juntos, formavam uma equipe eficaz na expansão da fé. Os anos passaram. A pequena escola de Sofia cresceu e tornou-se conhecida até mesmo entre não-cristãos. Algumas mulheres da elite alexandrina vinham ouvi-la por curiosidade intelectual e acabavam profundamente tocadas pela mensagem cristã apresentada de forma tão convincente. Nem tudo eram flores, é claro. Ocasionalmente, surgiam tensões com autoridades locais, principalmente quando conversões de famílias importantes abalavam o status quo.
Algumas vezes, Sofia precisou mudar temporariamente o local das aulas para evitar problemas. Mas a relativa tolerância religiosa de Alexandria permitia que o trabalho continuasse, apesar das dificuldades. Sofia mantinha correspondência regular com Cláudia e a comunidade na Sicília. Através de suas cartas, soube que Lívia e Tito haviam finalmente deixado seu refúgio nas montanhas e se juntado ao grupo na vila, trazendo consigo histórias de outras comunidades cristãs que resistiam em tempos difíceis. Quando Sofia completou 30 anos, sua escola já havia formado centenas de mulheres que, por sua vez, tornaram-se mestras e líderes em suas próprias comunidades. Algumas de suas alunas haviam partido como missionárias para regiões distantes do Egito, levando consigo os ensinamentos e métodos de sua mentora. Naquele ano, um evento significativo mudou o curso da história. O imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos em todo o império. As perseguições que haviam definido a vida de tantos fiéis chegavam oficialmente ao fim. Para Sofia, era a confirmação de que sua sobrevivência miraculosa enfermo tinha um propósito maior. Em uma carta a Cláudia, escreveu: "Quando amarrada àquele poste, enfrentando as chamas, nunca poderia imaginar que viveria para ver este dia. Como os caminhos de Deus são misteriosos." O que parecia ser o fim era apenas o início. As sementes plantadas com sangue e lágrimas agora florescem à luz do sol. Com a nova liberdade, Sofia pôde ampliar seu trabalho. Sua escola, agora estabelecida em um edifício próprio, tornou-se uma instituição respeitada onde mulheres recebiam não apenas instrução religiosa, mas também educação nas artes liberais e filosofia, sempre com o objetivo de melhor compreender e comunicar a fé. Antônios, agora um presbítero respeitado, trabalhava lado a lado com ela, dedicando-se especialmente a organizar e preservar manuscritos cristãos antigos que começavam a emergir de esconderijos. No ano 325, quando o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia para resolver disputas teológicas, Sofia foi convidada como consultora, uma honra extraordinária para uma mulher naquela época. Embora não pudesse participar das sessões formais, suas opiniões eram respeitadas e frequentemente solicitadas nos bastidores. Naquele mesmo ano, Sofia recebeu uma última carta de Cláudia, agora uma idosa enfraquecida, mas espiritualmente vigorosa. "Minha querida Sofia, sinto que meus dias nesta terra estão terminando. Olho para trás e vejo como minha vida foi transformada por aqueles 3 dias em que uma jovem corajosa me mostrou o que significa realmente acreditar. Nunca me arrependi de abrir meu coração para a verdade que você testemunhou tão bravamente. A vila continuará sendo um lar para cristãos necessitados, mesmo após minha partida. Assim estabeleci em meu testamento. Espero vê-la novamente, não neste mundo, mas naquele que seu Cristo prometeu a todos que nele creem." Sofia chorou ao receber a notícia da morte de Cláudia alguns meses depois, mas suas lágrimas eram temperadas pela certeza do reencontro na eternidade. À medida que envelhecia, Sofia dedicava cada vez mais tempo à escrita, registrando suas memórias e reflexões teológicas. Seus tratados sobre a fé, escritos numa linguagem clara e acessível, tornaram-se textos valiosos para cristãos em todo o mundo mediterrâneo. Em seus últimos anos, já com a saúde debilitada pelas cicatrizes antigas e pelo trabalho incansável, Sofia ainda recebia visitantes de terras distantes que vinham conhecer a mulher que sobreviveu às chamas e aprender com sua sabedoria. No leito de morte, aos 62 anos, rodeada por Antônios, agora um venerável ancião, e dezenas de mulheres que haviam sido suas discípulas, Sofia proferiu suas últimas palavras: "Não chorem por mim.
Vivi mais do que jamais esperei naquele dia enfermo. Cada momento extra foi um dom que tentei usar para a glória de Cristo. Continuem o trabalho, levem a luz e lembrem-se, a sabedoria verdadeira não está em viver muitos anos, mas em viver plenamente no propósito de Deus. Após sua morte, a escola que fundara continuou seu trabalho por gerações. Suas obras escritas foram preservadas e copiadas inúmeras vezes. E na pequena cidade de Fermo, onde tudo começara, surgiu uma tradição entre os cristãos locais de acender velas em sua memória no aniversário daquele dia em que a chuva milagrosa havia salvado Santa Sofia das chamas do martírio. Sua história, transmitida oralmente por gerações antes de ser finalmente registrada, tornou-se um símbolo de fé inabalável e da misteriosa maneira como Deus transforma provações em triunfos. Sofia, a jovem que buscara o martírio e encontrara uma vida de serviço, entrou para a memória da Igreja como exemplo de que, às vezes, a maior coragem não está em morrer pela fé, mas em viver por ela, dia após dia, independentemente das circunstâncias. Oração. Santa Sofia, Virgem corajosa e fiel serva de Cristo, tu que preferiste o céu à segurança terrena, intercede por nós nas nossas fraquezas. Dá-nos a pureza de coração que brilhou em tua vida, a sabedoria que guiou tuas escolhas e a coragem que te sustentou até o fim. Ensina-nos a amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo quando o mundo nos desafiar. Que teu exemplo nos inspire a permanecer firmes na fé, serenos na dor e generosos no perdão. Santa Sofia, guerreira da luz, ora por nós e guarda-nos sob teu olhar de amor. Amém. Na cidade silenciosa de Fermo, uma jovem de nome doce e coração valente desafiou a força de um império com a única arma que possuía, sua fé. Santa Sofia não era princesa nem guerreira, mas enfrentou os soldados de Roma com a serenidade de quem já havia escolhido seu rei. Enquanto outros se curvavam por medo, ela se ajoelhava por amor. E mesmo diante da tortura e da morte, nunca deixou de orar, nunca deixou de amar. Seu sangue derramado não foi em vão. Ele se tornou semente de esperança para uma geração de cristãos que continuaram a seguir Jesus com coragem. Hoje, séculos depois, o testemunho de Sofia continua vivo, lembrando que a verdadeira vitória não está em sobreviver, mas em permanecer fiel até o fim. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal Hoje na História das Santidades, compartilhe com alguém que precisa de inspiração e deixe seu like para que mais pessoas conheçam a luz que brilha na vida dos santos. E agora, uma pergunta para você refletir e comentar aqui embaixo. O que você faria se tivesse que escolher entre agradar o mundo ou ser fiel a Deus, como fez Santa Sofia? E não saia sem assistir a um dos vídeos aqui em cima. Ele foi escolhido especialmente para você.